Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, e acompanhem com os olhos e coração a leitura que eu farei dos versos de 6 a 9. Primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, versos 6 a 9. A palavra de Deus diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Palavra do Senhor até aqui, vamos falar com Ele uma vez mais em oração? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco através da instrumentalidade dessa explicação. No nome de Jesus oramos. Amém. Como que você sabe se o mel é puro? Tem bastante mel. Às vezes eu fico pensando, deve ter muita abelha trabalhando, porque tem mel sempre. Como saber se o mel é puro? Como saber se o ouro da aliança é puro? Como saber se a gasolina não é adulterada? Como saber se é miolo de alcatra? A gente é enganado às vezes, não é? Chega com a carne em casa e fala assim: eu cozinhei, ficou dura que nem pau. Não é possível que seja essa carne. A vida de consumidor é uma vida difícil. E a gente não sai por aí cheio de apetrecho, uma sacola de coisas para testarmos tudo que vamos comprar. Você acredita no açougueiro, você acredita no dono do posto de gasolina que você nunca viu, você acredita naquele corcel velho que vende mel puro, você acredita naquela lojinha em Pirinópolis que vende pulseira de prata, e até na loja que você comprou sua aliança de casamento. Quem imaginaria que alguém chamaria miolo de alcatra de picanha? O desenho fica tão parecido e você pode ser iludido. Algumas pessoas testam com as dicas que aprenderam, e eu vou ficar muito feliz de ouvir as dicas que vocês depois têm para me contar. Você já levou o mel, chegou em casa, colocou na geladeira. Se endurecer, é mel. Ou então, uma colher com mel, você pinga umas gotas de vinagre. Espumou, falsificado. Ou em copo com água, você coloca um pouco de mel, ou num papel toalha, e já sabe. Ficou no fundo, demorou para ser absorvido, tem boa chance de ser mel. Além disso, o mel não tem data de validade. Comprou mel e diz que tem data de validade, você fica, tem algo estranho aqui. Quando for prata ou ouro, o teste do ácido ele é muito bom. Mas eu não vou contar porque ele é perigoso e ouvintes adultos costumam fazer bobagens. Deem-se por satisfeitos com o teste de um ímã forte. O ouro e a prata não deveriam ser atraídos sequer por um ímã muito forte. Quanto à prata, o teste do gelo ele é muito útil e muito utilizado. É uma das formas de determinar se algo é feito de prata genuína, porque a prata é um metal com maior condutividade térmica. Mesmo a temperatura ambiente, ela pode derreter o gelo a uma velocidade surpreendentemente mais rápida. Então é um bom teste. A verdade é que todos os testes eles dão só um direcionamento, mas não são assim tão confiáveis. É por isso que existem os selos de autenticidade e os especialistas. O açougueiro, o apicultor, o ourives. E você confia neles.
O nosso texto hoje ensina que os testes que Deus faz conosco revelam uma fé nele, vibrante e adoradora. É isso que nós vamos ver no nosso texto. E ele não tem divisões, porque é só disso que ele trata. No nosso texto, os testes revelam uma fé em Deus, vibrante e adoradora. Pedro é apóstolo e ele quer impressionar as nossas mentes, e é assim que ele abre a sua carta. Ele abre a carta com Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, ajuntando pessoas, chamando pessoas para viverem sob a sua aliança. E essas pessoas, elas têm um sotaque, elas não são daqui. São, como ele diz no comecinho da carta, são forasteiros. Eu acho que a última vez que eu vi a palavra forasteiros foi em filme de cowboy. A gente quase não usa essa palavra, forasteiro. Chega alguém aqui e fala assim, eu sou forasteiro. Precisava de um chapéu para isso, não é? Para ficar com mais clima. Forasteiro. Mas é isso mesmo, o jeitão, o sotaque, os costumes. Você percebe, isso aí é gente do reino dos céus, não sei não. Eu não sei não. Olha só, olha o jeitão, olha o sotaque. Alguns vão ver por outras coisas, né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa loja em São Paulo, e as pessoas falavam assim, você é crente? Eu falei, sou. Eu falei assim, você é estranho. Isso podia ser bom, podia ser ruim. Eu falei, estranho por quê? É que você não fica carregando a Bíblia daquele jeito, ou não tem aquele tipo de roupa. Eu falei, ufa, achei que podia ser pior. Achei que eles sabiam de alguma coisa que eu não sabia, ou que estava tão escancarado. Mas era isso, as pessoas também acham que certos estilos marcam isso, é gente do reino dos céus. A nossa reunião, em alguma medida, agora aqui, ela corresponde, sabe aqueles centros de tradições gaúchas ou nordestinas? Tem lugares que têm centros assim, não é? Então, o que essas pessoas fazem nesses lugares? Esses lugares são uma celebração. Você frequenta porque é a mesma cultura. Você come aquelas coisas de um certo jeito. Você fala de certos assuntos. Ouve um certo tipo de música. E essas tradições, elas te mantêm ligados ao lugar onde você acha que pertence. Você não sente isso quando vem reunir-se aqui agora, nesse lugar que a gente chama de igreja momentânea? Porque a igreja é um prédio muito complicado, né? Mas quando a gente se junta nesse endereço, não é isso que a gente vem celebrar, um centro de tradições do reino dos céus. E aqui a gente fica curtindo o sotaque, as músicas, as tradições. É isso que a gente vem fazer. Nessa hora, aqui é o centro de tradição do reino dos céus. Por isso que a gente é o tal forasteiro que Pedro chama. Estamos longe de casa, mas por causa da habitação do Espírito Santo, nos fazendo um corpo, por causa do pão que a gente parte, por causa do mesmo cálice que nós tomamos, parece que a gente está tão perto. Mesmo quando a dor mais forte bate, quando a doença nesse planeta ceifa vidas de irmãos. Aliás, eu não gostei dessa história de ficar trazendo música do Jairinho, porque eu fiquei chorando e não consegui cantar. Puxa vida, mesmo que a doença nesse planeta ceife vidas como a do nosso irmão que compôs aquela música, e de tantos outros que a gente conhece, nós sabemos, neste centro de tradições do reino dos céus, que nós ressuscitaremos. Longe de casa nós estamos, sim, que nem refugiados. E nas horas difíceis é fácil perder a confiança. E o que a gente faz aqui? A gente continua a elogiar Deus porque Ele nos salvou. Aliás, Ele nos fez nascer de novo, nos libertou da rebelião e da culpa. Corações abatidos e sofridos precisam adorar para serem lembrados de verdades essenciais que a gente costuma esquecer quando nós estamos tristes. Por isso que um dos melhores remédios é adorar. Aí você fala assim, mas eu não estou no clima, não estou alegre, não estou feliz. Eu falo, não, mas é isso mesmo. O nosso coração precisa ser educado.
E mesmo triste, sem vontade, a gente faz isso. Porque tem alguma coisa muito maior acontecendo aqui. É a forte mão de Deus. É ela que nos segura firmes. Nós já tropeçamos e certamente ficaremos muito cansados nessa viagem, até chegar à nossa casa. Mas como já foi dito aqui, Ele nos salvará. Ele disse que vai fazer isso. E Pedro não para aí. Ele escreve acerca de pessoas que foram escolhidas antes que o tempo e o espaço existissem. Quando o mundo foi criado, essas pessoas já pertenciam a Deus. Na história, no tempo e espaço, os crentes em Deus, eles aprendem que existe uma herança incorruptível, que é a salvação que está prestes a ser revelada. E essa herança, ela está reservada para os crentes. E ela também está preservada para os crentes. Para que a gente saiba que está além do alcance de perigo, de risco. Não tem prazo de validade. Não estraga com a luz. E nem mesmo com os nossos pecados. Pode fazer os testes que quiser. Vai. Faz o teste. Ela não estraga. O que Deus disse que fará não caduca. E não tem nada que você faça que vai estragar isso. Eu acho isso demais de incrível. Isso não me anima a falar assim, então vou só aprontar agora. Não. Na verdade, isso me constrange, o amor de Deus constrange. E fala assim, Deus, é motivo maior ainda para agradecer o Senhor. Porque tudo que a gente conhece se estraga. Tudo, absolutamente tudo, se estraga, tudo morre. Se a salvação não estivesse nas mãos de Deus, estaria exposta a perigos incontáveis. E como você disse, se dependesse de você, a gente já teria jogado a salvação no ralo. Porque tem dia que o maior inimigo da minha alma sou eu mesmo. E como é que eu poderia confiar nisso? Pense bem. Se você considerar as emoções como teste, geralmente as emoções nos colocam para fora do reino dos céus por causa do nosso critério doente de santidade e merecimento. A gente é tão maluco que a gente chega a dizer, eu não vou nem confessar esse pecado. O que você quer dizer com isso? Põe uma legenda. Deus não tem condições de perdoar esses pecados. Deus não é forte o bastante para perdoar pecados. O que Ele disse que perdoaria todos os meus pecados em Cristo é mentira. Qual dessas legendas você vai usar afinal? É por isso que a gente tem que ser salvo da gente mesmo. Esse é um dos detalhes, não é? Sempre que nós pensamos em satisfazer a justiça de Deus, a primeira coisa que a gente faz é se esconder com a máscara da humildade e vergonha, mas logo a gente corre para a cadeira de Deus e a gente se assenta ali, como se pudesse. E a gente acaba ficando entre muxoxos e murmúrios, dizendo, Deus, eu já tentei 1000 vezes, mas não tem jeito. Ou então, dessa vez, Deus não perdoa mais. Ou, já que você está na cadeira de Deus, você entende o critério da justiça de Deus, não é? E aí você fala assim, o que eu fiz não merece perdão. Eu falei assim, quem é Deus nessa história aqui? Ou então a pessoa no muxoxo fala, eu não mereço mais estar no reino de Deus. Para que Deus possa nos libertar de nós mesmos, nos purificar do medo infundado, Ele nos conta que a nossa salvação, ela está em segurança. Ela está para além dos danos que até mesmo Satanás possa causar. Você consegue pensar nisso, crente? Que a nossa salvação está tão bem guardada nas mãos de Deus, está guardada em seu favor. Você não percebe que isso é um grande conforto?
Você sente o conforto disso? Porque você pertence, corpo e alma, ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quem é você, mas tem gente que ainda fica assim, mas eu não sei se eu posso ter certeza disso. Bom, eu direi para você o seguinte, dá uma olhada ali, eu estou olhando aqui para comercial ali, eu não estou vendo todo mundo correndo que nem doido, falando assim, o culto já começou, deixa eu entrar aí. Você não está vendo isso em Brasília, todo mundo correndo para as igrejas, loucos para ouvirem a voz de Deus, para ouvirem a pregação, todos vindo com um desejo único de adorar, o único digno de receber glória e honra. Você não está vendo isso acontecer. Você não está vendo uma massa de gente lutando com o pecado, se arrependendo, buscando a direção de Deus, segundo a Bíblia? E por que você não está vendo isso? Porque as pessoas querem outros critérios para a fé. E Deus encerrou tudo o que Ele ensina sob a fé. Só que é essa fé desse Deus que a gente não vê. E não é qualquer fé, é a fé que Ele dá para nós crermos na suficiência da Sua palavra, na direção que o Espírito Santo dá, na redenção consumada pelo Deus Filho, na igreja de Jesus Cristo formada por gente de todos os lugares, pessoas alcançadas pelo mesmo Deus que concede a fé. E você ainda fica assim, mas isso é tão intangível, como é difícil de você apalpar essas coisas. Eu gostaria tanto de chegar na padaria ali e falar assim, e aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Como todo mundo sabe, Jesus ressuscitou, né? Está provado isso aí. Eu gostaria tanto de ter essas falas. Mas nós não temos. Porque a pessoa vai olhar e falar assim, vai ser que nem Paulo pregando lá no Areópago. Estava indo tudo bem, falou de ressurreição, Paulo, a gente ouve outra hora. Estava indo tão bem. Mas sobre esse assunto a gente vê outra hora. Você acredita nisso, né? Que ele era Deus, essa história toda, e ressuscitou, venceu a morte. Pois é, Deus colocou sob a fé. Bom, a fé verdadeira, ela faz um certo trajeto, um caminho. E se seguir outro caminho não é fé verdadeira. Está parecendo o teste do mel, não é? Ou da gasolina, ou da carne. A fé verdadeira faz um certo percurso. E se seguir outro percurso não é fé verdadeira. Se a fé de alguém está no santo sudário, não é a fé que Deus dá. É a fé num pedaço de pano. Se depender do milagre de qualquer santo, é fé falsificada. Se basear em aparições marianas, é produto ilegítimo. Se o que te faz prosseguir foi só uma cura espiritual de uma doença, é uma fé frágil. Se a fé depende de uma prova arqueológica irrefutável, é uma fé corroída, prestes a estragar. Todos os que são dotados com fé, de algum modo creem, até mesmo contra a evidência, sequer estão pedindo evidência. E essa é uma das coisas estranhas, porque quando nós somos chamados à fé, a gente dá as boas-vindas, é o termo que Paulo usa quando escreve aos Coríntios, nós damos boas-vindas à palavra de Deus que nós não dávamos antes. Você a recebe. Uma vez, uma pessoa me fez umas perguntas difíceis, e era gente muito amiga de uma época que a gente não conhecia Cristo. E ela falou assim, você realmente acredita naquela história de Adão e Eva? Eu olhei e falei assim, é uma historinha xoxa, né? Talvez eu tivesse literariamente escrito uma coisinha melhor, mais elaborada, né? E é só aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa. É naquela história que eu acredito.
ela parece meio assim, parece que não responde coisas que eu gostaria, mas ela parece tão assim, é a minha história, que só tem um jeito de você dar as boas-vindas a essa história. Você recebeu o pacotinho de Deus, da fé. E aí você olha e você não consegue. Fala assim, Deus, é isso, né? É. Todos que são dotados por fé, de algum modo, creem mesmo contra a evidência. Porque não há uma prova incontestável da ressurreição de Jesus, uma prova avassaladora de que o Espírito Santo habita o cristão. Pode fazer o raio-x, pode fazer qualquer coisa. Já tentaram ver isso no passado. Aí você fala, eu não sei, mas eu sei que o poder da ressurreição age em mim e eu não sei te explicar o que é isso. Sabe aquelas plantinhas teimosas que racham o concreto e nascem? É uma coisa tão tenra, tão suave, mas é capaz de quebrar a estrutura mais forte. E isso é só uma planta. O poder da ressurreição faz muito mais. Os que são dotados de fé se distinguem dos demais por continuarem a crer nisso que Pedro está anunciando, voz da Escritura, por continuar a ouvir a pregação, por participar dos meios de graça, nas orações, nos sacramentos, na comunhão dos santos. Os que reagem assim, mesmo depois de provações difíceis, esses são os verdadeiros e legítimos herdeiros de Deus. É gente que está tão acostumada a andar com Deus, que não tem uma dor crônica que seja, que vá fazê-la mudar de ideia. É aquela visita difícil que você faz a alguém que está padecendo terrivelmente, mas a pessoa mais edificada é a que visita, ao perceber que a pessoa mantém a fé. Tem reclamação? Tem reclamação. Tem incompreensão? Claro que tem incompreensão. Nós somos pessoas quebradas. Tem hora que a gente vai dizer, Pai, que bom que a nossa salvação está garantida no céu, mas o senhor não acha que esse mar está muito turbulento? O senhor não acha que tem onda demais? A gente está sendo só jogado de um lado para o outro e parece que não tem trégua. Essa é a vida para ser conversada diante de Deus. Tem hora que a gente diz isso mesmo, Pai, de que vale a salvação assegurada no reino dos céus, se por aqui eu só estou vendo naufrágio? A gente de vez em quando vê isso, passa por isso. E aí você para e fala, eu gostaria que fosse feita a minha vontade, Senhor. Mas eu quero imitar o meu mestre e dizer, Pai, seja feita a tua vontade. E a gente segue. A fé que nos foi dada, ela é legítima. A nossa dificuldade em usá-la não a torna falsa. A fé, ela vai nos confirmar e ela vai nos fazer crescer. Embora nós estejamos expostos a perigos, nós ainda somos mantidos por ela. É por causa da tutela dela que você atravessa os dias difíceis. A fé, ela é dom de Deus. Quando eu li as Crônicas de Nárnia, eu gostei tanto daquela ideia colocada no texto, quando Pedro, Lúcia e Susana, eles recebem alguns presentes, espada e escudo, arco e flecha, e uma trompa, e um punhal e um vidro com remédio. Eles receberam aqueles presentes, mas seriam eles que os utilizariam. A espada ou o arco, eles poderiam ter um poder do alto, mas quem vai empunhá-lo são as pessoas. A fé tem o poder do alto,
Mas é você quem vai empunhar, e chamando agora como Paulo chamou em Efésios, empunhar este escudo. E você sabe, tudo que nós usamos é afetado pela nossa humanidade caída. Significa que nem a empunhadura de um escudo eu consigo fazer direito. Mas tem o poder do alto. Mesmo na sua falha na empunhadura, usa a fé. O uso do dom da fé. Isso também é afetado pela nossa humanidade. Porque tem hora que a gente treme, tem hora que nós ficamos ansiosos, nós tememos gente, nós pecamos, e todas essas ações e sentimentos nos levariam a crer que a gente está fora da lista de Deus. Fala assim, agora eu estou fora desse caderno. Não. Nosso nome está escrito no livro da vida e ele não vai apagar do livro da vida. Outras tradições religiosas ensinam que os cristãos não devem ter segurança eterna, porque podem cometer um pecado mortal. Eu não gosto de ouvir isso, porque isso reduz tanto o poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder só para certos pecados, outros não. Não. Embora tudo seja afetado pela enfermidade da nossa humanidade caída, Pedro não nos deixou em suspense. Ele testemunha que permanecemos pelo poder de Deus, pelo que ele disse, para que nenhuma dúvida ficasse na nossa consciência fraca. A nossa consciência, sim, ela vai tentar nos desanimar por causa do nosso pecado. A fé é dom de Deus. Mas haverá momentos em que nós a utilizaremos com timidez, com insegurança e com desconfiança até. Nós podemos ser fracos, mas a nossa salvação ela não é incerta, porque ela é sustentada pelo poder de Deus. Pedro quer que você tenha certeza disso. Assim como nós somos gerados pela fé, a própria fé recebe sua estabilidade do poder de Deus. Daí a sua segurança não só para o presente, mas também para o futuro. Até a manifestação dele no dia de ficar claríssima a nossa salvação. Ou seja, os testes não provam que não haja fé, ou que ela não seja verdadeira. Nós ainda somos humanos falíveis, nós somos afetados pela tristeza, tememos o perigo, a pobreza, o que é desagradável, tememos perseguições e há dores difíceis de suportar. Nós experimentamos as tristezas dos males, mas ela é tão abrandada pela fé, que a alegria existe mesmo em meio à provação. E não é alegria de sorriso no rosto, é um estado de descanso tão grande, de falar assim, Deus, eu não sei o que o Senhor quer, se essa doença crônica até o Senhor voltar, mas é tão bom saber que na vida eterna, sei lá, se eu vou ver aqui 150 anos, estou estudando positivamente, eu não sei quanto tempo vai durar, mas a vida eterna, não vai haver nada disso, nem dor, nem sofrimento, nem choro, nada disso. A tristeza, portanto, ela não impede a alegria, porque ela sabe o que Deus já fez. Mas a alegria, enquanto nós estamos aqui, também não põe fim à tristeza, porque a alegria em Cristo não despoja a nossa humanidade. Por isso que a gente vive sempre nessa tensão. Eu tenho a alegria de Deus, mas rapaz, eu estou meio acabado, estou meio esgarçado, parecendo a roupa antiga que já vai puindo o tecido. Num certo sentido, eu vou vendo as características que Deus disse, a alma que pecar vai morrer. E eu estou vendo isso se acabar.
podem vir todo o botox do mundo, todas as cirurgias plásticas do mundo, não vai ter jeito. Esse corpo vai falhar. A gente está morrendo. Eu não queria uma noite assim, lúgubre, né? Falei, gente, que coisa horrorosa essa pregação. Mas é isso, a gente está morrendo, isso é tão triste. E fala assim, que legal, esse assunto também foi resolvido. Este assunto foi resolvido. Eu posso sentir tristeza por isso, mas está resolvido. A verdadeira paciência é esse conhecimento das bênçãos de Deus, especialmente dessa adoção genuína com a qual Ele nos favoreceu. E então, nós vemos a participação nossa nas coisas espirituais com Ele. Na verdade, quando nós somos testados, estamos em problemas, é uma grande ocasião para mostrar alegria. Pedro ensina que os fiéis suportam tristeza de bom grado, enquanto os ímpios murmuram perversamente e contendem contra Deus. É característica da impiedade, ao menor sinal de problema, você já levantar a cabeça e falar assim, eu não sei porque que a gente faria isso. Eu entendo que a gente possa reclamar, falar assim, Deus, está puxado, está pesado, mas se aprove o Senhor me modelar desse jeito, bendito seja o teu santo nome. Eu confesso que eu continuo não gostando do estilo, eu gostaria de não ser cortado para ter mudanças, eu gostaria de não ser aparado, mas se fosse isso eu não teria nem móvel bonito em casa, porque a madeira ia olhar para mim e falar assim, não me apara não, não me corta não. A beleza de tudo que existe, de tantos móveis e coisas, é porque foram coisas que foram aparadas, cortadas. E Deus, somente Deus sabe que eu preciso ser aparado e cortado. E que eu mesmo não gostaria de um corte sequer. Mas Ele faz. É bom saber que Deus não prova o seu povo sem razão. Se Deus nos afligisse sem causa, seria muito difícil suportar isso. Fala assim, Deus, não há causa. Mas eu não conheço uma voz nessa terra que pudesse dizer essa frase. O Senhor me aflige sem causa. Porque a nossa vida pecadora já é causa suficiente para enfrentar a morte. A razão das provas e sofrimentos nem sempre aparece para nós. E a gente gostaria, não é? Deus, eu só queria entender. Eu só queria entender porque eu estou passando por isso. Entra na fila. Pega um número, senta aí. Senta depois de Jó. E fica esperando se ele vai te explicar. Porque se você acha que Deus é alguém que você coloca contra a parede e exige explicações, eu acho que a gente ainda não entendeu quem é Deus aqui. Parece que há uma certa confusão ainda. É por isso que no texto é utilizado o exemplo do ouro. No caso da fé também há muita escória e sujeira de incredulidade. E as várias aflições, elas nos refinam, como se fosse na fornalha de Deus. A escória da nossa fé é removida. E então a adoração e louvor a Deus mostram que a fé é verdadeira. Ou seja, quando Deus aquece você e dá uma puxada na escória, você sente e fala, Deus, eu não sei o que é, eu não gostei, doeu, mas o que eu quero é adorar o Senhor. O que eu quero é ser grato ao Senhor. O que eu quero é mostrar uma fé somente no Senhor. O valor de muitos produtos está exatamente no refino, na limpeza. E, em geral, eles são submetidos à pressão e temperatura para separar o que não presta. Pois a nossa fé ela não será honrada e coroada por Deus, até que ela seja devidamente provada, até a volta de Jesus. É assim que a gente é ensinado na palavra. Portanto,
é necessário que você volte os olhos para Cristo. Se desejamos em nossas aflições contemplar glória e louvor. O diabo tentou, falando para Jesus: te dou esse reino todo. Não precisa ir para a cruz. Eu te ofereço isso tudo. Cresce o olho, não cresce? Glória sem cruz. Até eu que sou bobo, quero isso. Eu não quero sofrer. Mas não tem glória sem cruz. O processo é esse. As provações elas estão cheias de reprovação e vergonha. Mesmo sabendo que elas se tornam gloriosas em Cristo. Mas essa glória em Cristo nós não a vemos ainda. Porque o dia da consolação final ainda não chegou. É por isso que ele insiste com essa coisa de nós não vemos ainda. Você percebeu no verso 8 que a fé, ela não deve ser medida por aquilo que você vê? A felicidade e bem-estar dependem da esperança. A fé enxerga as coisas. Olhar os problemas por meio da fé penetra aquele reino invisível do qual nós estamos aqui como centro de tradições do reino dos céus, vendo o sotaque, curtindo as músicas e ouvindo a palavra e penetrando esse reino invisível, enxergando por um breve momento o que ele está dizendo. E você vai perceber Deus te fazendo se contentar por intermédio do espelho da palavra. A fé é a certeza de coisas que você ainda não vê, como é dito em Hebreus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Porque pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, a gente entende que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Quando eu leio que a fé é a certeza de coisas que se esperam e do que não se vê, e ele vai fazendo depois aquele monte de nomes, aí você vai olhando e falando assim: oh meu Deus, todo mundo foi pela fé e ninguém viu Jesus. Todo mundo foi pela fé e muitos deles não viram como seria a morada deles. E está escrito que eles estão aguardando a gente também, que está na mesma peregrinação. Nossa situação é exatamente a mesma. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E cá estamos nós. Nós já estamos na fase do deserto, o que é bom. Estamos quase lá. Mas nós estamos ainda na fase do deserto. É por isso que aquelas reclamações são tão parecidas. Deus, o Senhor trouxe a gente aqui para nos matar no deserto? Fora o sonho, com a panelada, a cebola. Acorda, maná. Eu tenho a impressão de ser um negócio muito sem graça mesmo, comparado com temperos e coisas. Mas o fato é, Deus nos supre. Deus nos alimenta. Deus está nos podando para que a gente dê muito fruto. A verdadeira fé, ela vai encontrar prazer na palavra de Deus, tem uma sintonia com isso. A fé verdadeira ela não é um apego confuso a Deus, um constante ficar olhando de longe para ver se funciona, não é uma repetição vazia do nome de Jesus tem poder, mas é algo que acende o nosso coração, o amor a Cristo. Porque onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Tem gente que se gaba de ter uma fé legítima, mas a sua fé não se eleva além das provas terrenas. A mínima prova, a fé desaba. Seus relacionamentos desaparecem. E a pessoa se separa dos outros. E esse movimento é interessante, porque quando você se separa dos outros, você ainda diz assim: por que os outros estão indo para longe de mim?
quando você está fazendo isso, se afastando, a fé fica tão estranha que você começa a reclamar por que os outros estão indo embora, quando você está cortando relações com a palavra de Deus, com a oração, com os seus irmãos. Ai, ai, eu queria que fé não envolvesse sofrimento, sabia? Ia ser tão bom pregar assim. Irmãos, fé não envolve sofrimento. Que bênção. Mas eu não posso dizer isso. Sabe, lá em casa nós somos 6 pessoas. Alguém vai enterrar 5. A não ser que num grande acidente morram todos de uma vez. Mas se não, alguém vai enterrar 5. Você já sabe que a vida é assim. Isso poderia ser uma notícia ruim, se você já não tivesse sido provado na sua fé. Mas ser provado na sua fé te prepara também para isso. Por causa da história que Deus nos conta, nós sabemos que Jesus teve uma vida mais difícil que a minha e a sua. Ele sim, ele bebeu o cálice de ira, para que a fé que nós recebemos fosse inabalável. Então, esses pequenos cálices que você tem na vida para tomar, eles são não só muito menos pesados, mas eles são para o nosso bem. Pode sorver os testes que Deus separou para você. Ele está presente. Ele não só testa você, mas Ele está junto com você, para que você consiga atravessar o teste. E isso é temporário. Deus sabe o que Ele está fazendo e Ele conhece o produto que Ele nos deu, a fé verdadeira. Se em algum momento você duvidar da pureza da sua fé, pergunte ao ourives Deus. Ele vai confortar você. Ele vai fazer isso. Os leitores de Pedro, sem terem visto, eles passaram a amar Jesus mais, porque acreditaram que Ele os amou o suficiente para morrer por eles. A suficiência da palavra de Deus age mesmo em meio ao nosso tímido uso da fé. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome. Obrigado pelo bálsamo que é estarmos nesse centro de tradições do Reino dos Céus, que se reúne em tantos lugares no dia de hoje, que já se reuniu em outras partes do mundo, onde já é noite avançada. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai, porque em todos os cantos nós estamos cantando as Suas canções. Nós estamos reunidos para bendizer o Teu nome, para reconhecer que o Senhor tem nos testado sim, para o nosso bem, para reconhecer diante do Senhor que o fato de nós não o vermos agora não abala em nada a nossa fé, porque essa fé que o Senhor nos deu nos faz enxergar até mesmo o que não pode ser visto. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai, pela obra de Cristo em nosso favor. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai, pela obra do Espírito Santo que continua a andar conosco para atravessar esses momentos difíceis do uso da fé. Perdoa o nosso pecado de incredulidade, de timidez. Perdoa, Senhor, quando, não poucas vezes, nós discordamos do caminho que o Senhor traça para cada um de nós. Bendito seja o Teu santo nome, porque quem conhece todos os caminhos é o Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai. Nós nos alegramos porque nós queremos, com alegria e fé, viver esses sofrimentos que restam do sofrimento de Cristo, por causa do nome dEle. Age em nós, Senhor, fortalece-nos, ampara-nos, consola-nos, como o Senhor tem feito. Nós reconhecemos isso juntos aqui, no nome de Jesus. Amém.